Pronto. Bom, vamos tocar por Pai Oxalá. O senhor tem alguma pergunta a fazer? Que nós vamos começar por todos os Oxalá novos. Temos o Oromilaia, que ele vem na falange de Orixá Novo, no caso Dança de Pé, aquele afogadinho sendo, e como temos o Oromilaia também, Bocum. Bem, De Bocum já quer dizer velho. Eu sou um Bocum que ando aqui, tem 51 anos. Pô, agora eu disse. Agora vou te dar o vídeo. Então vamos começar. Essa é a parte do. Eu tenho algumas noções assim meio. Estou aprendendo, essa coisa. Mas o batuque, a festa, o ebó, que eu chamar, na verdade ele acaba sendo feito para o Oxalá, né? O orixá todo, né? Antigamente, eu conversei com outras pessoas, antigamente o orixá chegava, o céu, o Xangô, ele chegava na terra, ele ficava até o final do batuque aguardando. A chegada. Às vezes tinha batuque que estendia muito, né? Quando estava muito tarde. Porque antigamente, na verdade, o batuque começava cedo, né? Você pegava um pau e caía, não é isso? Não cansei de criar batuque na minha infância. Começava às 2 horas, 1 hora, 2 horas da tarde. O mais tardava 5, 6 horas terminava. Porque a polícia não deixava para. Então o batuque, veja bem, então esse negócio que o santo não chega de dia, né? Porta, fecha as portas e fecha as portas, né? Por causa de criança, aprender um filho, alguma coisa, né? Ou um ebó, uma festa, ele seja cedo. Então, daí que vem aquele assunto, a hora de bede, né? Quando o batuque é cedo, a criança, o inocente, o bede, pode ir para a roda. 5 da manhã não vai fazer a roda de bede de que jeito? Vai acordar a criança dormindo no canto. E geralmente é o que acontece agora, né? E a mesma coisa, nessa parte de orixá lá, o santo ele esperava chegar a hora, né? Do Oxalá, que para nós é o Senhor Supremo, né? Depois dele só o Supremo, né? Depois dele só o Lulu. Mas na terra quem chega ainda é o Pai, né? E hoje a gente não vê mais tanto isso, né? A gente vê o santo chega um pouquinho, dá uma presença e tal, tá? Temos muitas coisas, está na hora, para ir no outro ebó, lá no ebó saiu de novo, quer dizer. Isso também é um outro assunto assim que É muito melindroso, né? Melindroso, né? Como é que o santo pode chegar no ebó? Cara, de certo ele quer homenagear a casa do que está visitando, né? Mas eu acho que o Papo Orixá deveria botar na cabeça do filho, né? Porque fica aqui e não vai embora, porque às vezes a pessoa entra na casa de religião só para catar, como é muito comum essa palavra, né? Vai lá, dá uma olhada, dá a presença, eu cheguei aqui e tal, e vai embora, né? Vai para outra festa, fazer um outro ebó. Porque na nossa linha, no batuque, expressão mais simples, o orixá é uma entidade muito forte, por mais preparado que a gente esteja, espiritualmente, cabeça, guri, eu acho que é humanamente impossível, simplesmente um orixá, o cavalo, ter condições de receber aquela entidade 1 ou 2, 3 vezes. Por noite, assim, sai de uma festa, vai para outra e sai de novo, a não ser por obrigação. Que estado fica um cavalo? É para o melhor preparo, né? Melhor preparo. Antigamente eu ouvia falar que, no caso da minha avó, a Dila, Oxalá, que o Oxalá dela, ele se manifestava, chegava na terra, mas era quase que de 7 em 7 anos, né? A Ana Maria comentou uma vez. Ele passava assim, até 7 anos sem se manifestar. Acredito. E o pai, o vô, no caso, é o filho do Xangô, né? O filho do Camucá. Ele também, quando ele chegava na matança, não chegava na festa. Você chegava na festa, você chegava na festa, entendeu?
Sempre geralmente assim, não chegava no dia. Né? Ou ele chegava e então ficava, né? Ficava até passar a festa. Né? É por isso que nós temos na nossa religião o axé, o axirê. O orixá não vai totalmente embora. Precisa que precisa uma limpeza de mente, uma limpeza cerebral no cavalo antes dele ir ao todo. Por isso que o orixá não vai totalmente embora. Já é meio orixá. É o meio orixá. Meio orixá. É que muita gente confunde o axirê como meia pessoa, né? Não é meia pessoa. Não. É meio orixá. Meio orixá. Tanto é que eu tenho mesmo aqui em casa exemplo de uma filha de Ogum, que fica até a festa, né? Ele faz toda a obrigação, fica no axirê, mas ele faz toda a obrigação. No caso do Xangô, eu conheço que batia o pirão no axirê com a mão, né? Então, ele faz o trabalho inteiro. É meio axé para orixá, não meio axé para pessoa. No caso, tem muito axé que faz milagres aí, coisas que a gente fica boca aberta, hein? No caso de gente, faz essas tudo. Então chegamos na hora do Pai Oxalá. Isso. Epa, papá.
o quero maleudo, ero, que mauá, 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 o quero maleudo, ero,